Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um DutraCast, seu podcast de carreira, de finanças, de empreendedorismo também. Aqui a gente trata sobre vários temas relacionados a finanças e sempre incentivando você a empreender, né, a cuidar melhor do seu dinheiro, a investir, né, com certeza. E hoje eu estou muito feliz porque é um daqueles dias que a gente vai falar mais sobre finanças, mais sobre investimentos. E eu tô aqui com uma especialista, se não uma das melhores da nossa cidade aqui de Nova Friburgo, numa referência aqui na nossa região, Juliana. Muito prazer, seja bem-vinda mais uma vez, Juliana. Olha, muito obrigada por esse convite, Hugo. Estou muito feliz de estar aqui de novo e falando de um assunto que a gente tanto gosta, que é finanças, investimento, né? Exato. Sempre um prazer estar aqui com você e com todo mundo que te assiste. Valeu, muito obrigado. E para você que está em casa, a gente vai trocar uma ideia aqui hoje bem legal sobre finanças. A nossa ideia hoje, o meu intuito, né, quando eu chamei a Juliana, era ajudar você. Né? Vocês vão ter hoje quase que uma mini consultoria gratuita, né? com dois especialistas em finanças aqui para poder te dar várias dicas e ajudar você a organizar melhor suas finanças para você começar 2025 já, né, com o pé direito, já com seus projetos bem alinhados, bem desenhados, tá bom? Antes de começar essa entrevista, eu quero me apresentar, né? Para quem não me conhece, sou o Hugo Dutra, consultor financeiro profissional. Pós-graduado em gestão de investimentos, gestão financeira e banking, mais recente agora consultoria empresarial também, encerro esse mês esse MBA. Sou autor do livro Construir uma Sólida Previdência, publicado pela editora Viseu. Vocês podem adquirir o livro na Amazon, na Americanas, Estante Virtual, Esquilo, nas maiores livrarias do Brasil. Tá, e aqui eu ensino de uma forma bem didática você a cuidar melhor do seu dinheiro, conceitos básicos de economia, investimentos também, né? Como se fosse o mapa dos investimentos ali para você. E sou criador do curso Investir é para Todos também, que está disponível lá na Hotmart. Né? Basicamente o conteúdo do livro com uma forma um pouco mais didática, porque ali você consegue ver a tela. Né? Então, por exemplo, quando eu vou comprar uma ação, eu gravo a tela para vocês verem como é que é realmente o passo a passo ali, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então tá bem didático. Vou fazer um agradecimento aqui, Juliana, rapidinho, aos nossos patrocinadores, antes da gente começar. Né? O primeiro estúdio Realize Podcast, estou até usando o boné aqui hoje, né? Um pouquinho diferente aqui. Para você que quer gravar o seu podcast, para você que quer tirar esse sonho do papel, você quer fazer uma renda extra, quer aumentar a sua rede de networking, quer desenvolver mesmo a sua fala, a sua postura, criar mais autoridade, né, para sua empresa, para sua marca, produto ou serviço, entre em contato com o Estúdio Realize Podcast. Né? Comece 2025 já tirando, né, esse projeto do papel. Tenho certeza que vocês vão gostar. Né? A gente tem aqui os mais diferentes nichos, né? Nutrição, empreendedorismo mesmo, tem vários canais, fé, religião, vida, maternidade, enfim, muito mais. Então entre em contato com a gente, venha conhecer nosso espaço aqui no Cadima Shopping, fazer o seu orçamento. Um agradecimento especial ao BI, curso de línguas também, curso de idiomas localizado no centro de Nova Friburgo, ali na subidinha das Brownies, no lado esquerdo, né, localizado ali junto com a Aliança Francesa. A Rosana, inclusive, gente, proprietária do curso, teve aqui, a gente gravou um episódio super legal, falando sobre todos os benefícios que um novo idioma, né, pode proporcionar na sua vida. Então, recomendo você se desafiar, mesmo que você, de repente, já se considere de idade avançada, ou fale, mas eu não vou mais fazer um intercâmbio, eu não vou, sei lá, não pretendo viajar para fora, mas faz para se desafiar. É tipo aprender um novo instrumento, né? Acho que faz bem pro nosso cérebro sempre estar aprendendo coisas novas, tá bom? Um abraço para minha querida amiga Cristiana, até estranha a semana que eu não vejo, né? Que ela atende aqui na frente, a gente tá sempre se esbarrando aqui, né? Nossa massagista, quando eu digo nossa, minha, da minha esposa, e do Estúdio Realize também, porque ela presenteou a nossa Patrícia aqui com a massagem. Então, o meu grande abraço a Cristiano, você que precisa aí dar uma relaxada. Quando eu tava no banco, cara, que você sabe que você estressa, que você precisava de um relaxamento. A Cris me ajudou muito nesse período aí. E perdi preconceitos com ela também, porque hipnose, eu tinha uma visão de hipnose, né? Ela me mostrou que não era aquilo que eu pensava. Até a acupuntura, que eu falava, não quero fazer esse negócio não, vou ficar me espetando, né? E, poxa, é super legal para reduzir o estresse, né? Enfim, muito mais. Então, eu recomendo você que tá assistindo, né, o episódio vai ao ar agora no início de 2025, mas, poxa, você passou o Natal, às vezes a pessoa fica quebrando a cabeça, né? O que eu vou dar de presente? Cara, dá uma sessão de massagem pro marido, né, pro esposo, pra esposa, tenho certeza que é um presente que a pessoa não vai esquecer. E acho que a experiência conta muito mais do que o item, né, em mãos, né? O bem material, né? O bem material, exato. A Aerofit Academia, localizada na rua Monte Libo, né, o espaço onde eu treino hoje. Você quer treinar numa academia sem pegar aquela muvucada toda, uma academia que tem essa pegada de estúdio, né, muito bem organizada com os horários, com os equipamentos, a série fica com o professor, né, e ele vai contigo te mostrando os exercícios, te acompanhando. Então vale muito a pena vocês conhecerem o espaço da Aerofit Academia. Já começa agora 2025 também cuidando da sua saúde. A gente fala em cuidar das finanças, né? Mas o que adianta você juntar dinheiro e morrer cedo, porque não cuidou bem da saúde? Então é muito importante a gente fazer todo esse conjunto, né? Cuidar da nossa espiritualidade. Espiritualidade.
Sim. Esquece o gaguejamento aí. Então, cuide da sua saúde. E a Aerofit é legal, gente, porque você paga a mensalidade e você tem acesso a todas as atividades da academia. Tá tudo incluso no pacote, inclusive sessão mensal de massagem. Né? Então, a academia cuida muito bem da gente, mima bastante. Né? Você entra no banheiro, tem secador de cabelo, tem desodorante, tem sabonete, condicionador, shampoo. Então, é uma estrutura realmente muito diferenciada. Eu convido vocês a seguirem, inclusive, lá no Instagram, Aerofit Academia. E contos, contabilidade e assessoria financeira localizada ali na Rendas Arp, né? Aqui no Paysandu, acho que é lindo, é Paysandu, né? Indo pra Olaria. É você que quer ir, tá procurando um contador para cuidar da sua empresa, você que quer tirar suas dúvidas, que precisa de uma assessoria diferenciada. Recomendo de olhos fechados. Né? Tem especialistas, inclusive, em startup lá, que é a Eduarda, né? Nossa parceira, que inclusive ano que vem, em janeiro, vai estar aqui gravando com a gente também. Então, meu grande abraço, né? Aí, Contes e toda a equipe lá. Todo mundo sabe que aqui eu sempre recomendo pessoas das quais eu sou cliente, ou fui em algum momento. Né? Então, é o escritório que, na verdade, cuida das nossas empresas aqui. Então, meu muito obrigado a vocês pelo excelente trabalho. E pela paciência comigo. Cântico de Sião é a maior loja de instrumentos musicais aqui da nossa região. Né? Nossa parceria, a gente fechou um contrato de 3 meses, já acabou, mas eu faço questão de prolongar um pouquinho, porque eles sempre muito atenciosos, né? Solícitos também. Né? Comprei todos os meus instrumentos musicais nessa loja. É uma loja que eu tenho muito carinho, muito apreço, marcou muito a minha vida. E, gente, Cântico de Sião não é só instrumentos musicais. A gente tem artigos religiosos ali do lado, coladinho, né? Na mesma estrutura ali na Galeria São José. Então, você quer presentear alguém, você precisa comprar um novo eletrodoméstico para sua casa, quer presentear alguém, né? Principalmente você que é cristão, né? Porque tem vários artigos lá cristãos, então tenho certeza que você vai achar o presente legal para pessoa especial. Bumper Connect, para você que quer fazer network, você quer ampliar sua rede de contatos, né? Tá lá no Instagram, Ju, depois segue a gente lá. Tá um projeto novo que tá saindo aí em janeiro, vai ter o podcast da Bumper também. Você quer fazer um network de qualidade e, além do network, claro, informação sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre vários temas bem legais, marketing também. Tenho certeza que vai agregar bastante na sua vida profissional e na sua empresa. E você quer anunciar a sua empresa aqui com a gente, nós temos planos a partir de R$ 75, né? Então faça como vários clientes nossos aqui. Daí eu sou meio ambicioso, né? Quando eu vou atrás, eu vou atrás da maior loja da região, né? O maior fabricante de mesas de jogos, né? Nerd Bruto tá aqui com a gente também, né? A Aerofit, uma das melhores academias aqui da cidade. Então faça como as melhores empresas nos seus segmentos e vem aqui anunciar conosco, tá bom? Sem mais delongas, Juliana, para quem perdeu o nosso último podcast, se apresente aí. Bom, pessoal, eu sou a Juliana Noronha, eu sou consultora de finanças pessoais, assim como o Hugo. Hoje meu trabalho ele acontece dentro do Instagram, então para quem quiser conhecer meu trabalho vai estar aqui o meu arroba, né? Mas é @ajuliananoronha. Ali eu divulgo todos os dias, eu estou falando sobre finanças, estou respondendo as dúvidas do pessoal, falo um pouco sobre investimentos também, então vai ser um prazer ter vocês me seguindo por lá. Hoje eu atuo também com palestras, mentoria, consultoria, curso online, então diversos produtos nessa área de finanças e de investimento, para tentar trazer de uma forma e uma linguagem um pouquinho mais fácil esse assunto que nem todo mundo gosta, né? Para gostar tem que ter um parafusinho a menos igual a gente. Mas a gente pode passar isso de uma forma mais didática, né? Mais simples de entender. Exato. E é engraçado porque já me perguntaram, né? Poxa, mas ela é concorrente? Você tá fazendo vitrine para sua concorrente? Gente, primeiramente, que falando a nível Brasil, né, estatisticamente hoje, acredito que tenha 6, 7% de investidores de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores, apenas como exemplo aqui, mas eu não acredito, Juliana, não sei sua opinião a respeito, que realmente toda essa galera que está cadastrada lá é o pessoal que realmente investe, tem essa recorrência de investir todo mês e principalmente de estudar aquilo que está fazendo. Eu acredito que é uma minoria dentro disso daí, eu chuto da minha cabeça aqui que seja 1, 2%, porque mesmo quando eu conheço alguém que investe, é uma pessoa que investe totalmente aleatória, assim, tipo, o que você comprou? Comprei, igual esses dias, tem um cliente que fez o curso, começou a investir, comecei, o que você comprou? Eu comprei Tesla. Tá, e por que você comprou Tesla? Porque o cara é o mais rico do mundo, né? Porque eu falei, tá, mas você viu o fundamento da empresa e tal? Sim. Então, assim, eu acho que tem muito espaço, né? Se a gente for considerar realmente que tem, mesmo que seja os 5%, 6%, vai... Olha quanto espaço que tem dentro disso. Daí num país onde o jogo do tigrinho tem mais gente jogando nisso do que investindo,
Então eu acho que espaço para profissionais como a gente não falta. E eu acho muito legal quando os profissionais se juntam, igual a gente aqui, para trocar essa ideia, para ajudar o pessoal que está em casa. Porque eu acredito também que a pessoa que está em casa, às vezes ela vai criar um pouco mais de afinidade contigo, ou mais afinidade comigo, mas eu acho que o importante da nossa missão, o motivo de eu ter escolhido essa profissão, acredito que você também, é transformar a vida das pessoas. Sim. Né? Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Sem dúvida. Eu acho que esse papo de concorrente, né? Isso daí é só mesmo para aquelas pessoas que ainda estão inseguras na profissão, né? Uhum. Porque é um pensamento muito pequeno. Eu acho que hoje, né, a gente pode agregar muito mais trabalhando juntos do que se olhando como concorrente. Então, Uhum. aqui hoje a gente vai trocar uma ideia, você vai colocar seus pensamentos, eu vou colocar os meus, Sim. e no fundo quem está assistindo a gente vai tomar uma decisão. Às vezes nem é o que você falou, nem é o que eu falei, Uhum. ele vai juntar os dois pensamentos, né, e vai formar ali o ponto de vista dele, enfim, a estratégia de investimento dele. Exato. Então, acho que sempre dá para a gente agregar. E juntos é muito melhor do que eu aqui sozinha, você aí sozinho, né? Uhum. Não, perfeito. Juliana, eu queria tirar uma dúvida contigo. Como foi para você esse ano em relação a investimento? Você pode falar do cenário que você observou, se você se sentir à vontade, quiser falar naquilo que te interessou mais como investidora também, né? Não só como profissional, mas como investidora também. Só falando de mim rapidamente, que às vezes a pessoa me pergunta, você está investindo em quê? Deve ter quase um ano que eu não invisto em bolsa, né? Porque a gente fez a aquisição do estúdio, a gente tem uma outra empresa também. Então, a gente às vezes acaba focando, investindo mais na empresa e dando Sim. tempo um pouquinho nos investimentos, né? Então, eu nem tenho acompanhado muito o mercado, para ser bem honesto para você, esse ano. Mas as capas de manchete, eu acredito que esse ano, eu acho que nem relatório de empresas da Bolsa eu li, para ser bem sincero para você. Então, o que você enxergou nesse cenário esse ano? Assim, falando pessoalmente como investidora, né, na minha Uhum, carteira, hoje o que está segurando são os investimentos no exterior, né? uhum, Que a gente está vivendo um momento um pouco crítico aqui no Brasil, então eu vejo que enquanto brasileira a gente fica um pouco apreensiva, uhum, mas enquanto investidor a gente vê potencial, a gente vê oportunidades, né? Então, nesse período, desde o comecinho do ano, vamos colocar desde o meio do ano para cá, eu venho comprando ações que eu já tinha em carteira e que eu uhum. considero que hoje estão num preço descontado. Legal. Então, eu tenho investido em ações, fundos imobiliários, mas nunca deixando de investir no exterior, Bitcoin, Uhum, né, criptomoedas. Eu acho que investimento tem mais a ver com os objetivos que a gente tem uhum, e com o método que a gente tem de investimento, não tanto com o momento atual. uhum. Claro que a gente pode ver aí oportunidades e, Sim. né, buscar elas, lógico, mas eu acho que mais forte do que isso é o método que a gente usa para investir. Entendi. Poxa, bem legal. Eu, pra ser sincero, eu acho que eu sou um pouco ansioso. Talvez seja ansiedade que justifique isso, não sei. Eu não tenho. Eu não tenho paciência pra esperar o momento perfeito, assim, sabe? Aham, De comprar uma ação. E como eu penso em aposentadoria, em coisa de 20, 30 anos, sim, eu não esquento muito. Igual, por exemplo, quando eu entrei em 2021 na Bolsa Americana, poxa, eu lembro que eu paguei Disney e tava. Pô, paguei nas alturas, sabe? Eu fiquei esses 3 anos andando de lado, com prejuízo de 30, 40% na carteira. Né? uhum, Então, esse ano, além de ter recuperado, eu tô com a valorização de uns 60%, fora a valorização do dólar, né? Que acho que bateu mais de 20% esse ano. Então, é, eu tô com a valorização bem interessante lá fora. Mas eu não tenho muito esse hábito. Talvez por. Não sei se pela rotina corrida, sabe? Mas você falou um negócio aqui que eu queria te perguntar em relação à criptomoeda. Eu investi em criptomoeda pela Avenue, né, corretora americana, só que eles tiraram, né, você não consegue mais fazer. hum. Né? Você tem uma plataforma exclusiva que você faz só para cripto ou tem uma corretora que engloba tudo ali? Eu uso a Binance, que é uma corretora, né, que eles Uhum, chamam de exchange, uhum. e aí ali dentro eu concentro os investimentos de criptomoeda. É a mais Mas famosa, né? assim, A é Binance. uma das mais Uhum, famosas, mas eu sou também uma investidora muito conservadora. uhum, Então, quando eu digo, eu invisto em criptomoeda, é 1% da minha carteira. uhum. Dá vontade de investir mais, porque você vê, o Bitcoin bateu 100 mil, né? E vem vários influenciadores falando Aham, sobre isso. Mas eu acho que mais importante do que isso é, como eu falei, é você ter aquele método, porque aquilo ali é que vai te segurar uhum. para você não fazer nenhuma besteira com o seu dinheiro. Uma coisa que eu sinto falta, Juliana, antes de, quando eu tava de CLT ainda, que todo mês eu conseguia fazer um aporte.
sabe? Sobrava um dinheiro, né? Aquele dinheiro ali ia todo para renda extra e tal, ia tudo para investimentos. Depois que a gente pegou as empresas, tudo de ideia que a gente tem de coisa, a gente quer botar nas empresas, né? Igual aqui no estúdio, né? Que eu sou doido pra fazer umas melhorias aqui, o pessoal poder personalizar mais o estúdio e tal. Então, vou ser sério pra você, eu sinto falta da época da CLT nesse sentido, sabe? De você ter aquele aporte recorrente. Porque é o que você falou, a gente vê o hype de muitas ações, tem o próprio Bitcoin agora também, e eu fico me coçando, falo, pô, cara, eu queria estar investindo ali. Eu sinto falta, sabe? De você abrir o portfólio ali, você ver, poxa, tá valorizando legal. Poxa, essa ação aqui, esse mês perfumou legal. Vou comprar um pouco mais dessa ação aqui. Daí eu sinto um pouco de falta disso. Você consegue todo mês fazer esse aporte com recorrência? Hoje em dia, sim. Mas eu confesso, eu também já fui CLT e é muito mais fácil sendo CLT, porque você tem aquela garantia, tanto do valor que você vai receber, você sabe exatamente quanto é, quanto da frequência, né? A gente, como autônomo, dá para ter uma previsibilidade, né? Hoje eu consigo ter essa previsibilidade, mas não é a realidade da maioria. A maioria é bem, né, discrepante. Às vezes tem um mês que ganha 5, no outro ganha 15, então fica, né, não consegue ter uma ideia de quanto vai investir por mês. Claro que existem estratégias para a gente fazer isso, mas é um pouquinho mais difícil, eu concordo com você. Agora, eu atendi um casal que é empreendedor, e a grande dificuldade do marido, né, era isso, que eles têm mais de uma empresa, e aí todo o dinheiro que sobrava, e às vezes nem sobrava, eles davam o jeito lá, né, eles investiam nas empresas. E naquela época eu estava tentando dizer para eles a importância de ter uma reserva de emergência, principalmente quando você é autônomo, né? Porque os dois eram autônomos. Então, pensa bem, os dois estão com... não é bem um emprego, né? Você não tem uma segurança de uma carteira assinada. Sim. Você tem o trabalho, né? Mas você trabalha por conta própria. Então, qualquer coisa, qualquer emergência que aconteça na tua vida, você vai recorrer a quê? Ou cartão de crédito, que é uma dívida que você vai jogar para frente, ou pegar um empréstimo. Ou seja, de uma forma ou de outra, você vai se endividar. E aí, ele virou para mim e falou assim, mas Ju, a gente calculou, a reserva deles tinha que ser de 90 mil. Ele falou assim, mas eu nunca... eu lembro até agora, mas eu nunca que eu vou deixar 90 mil na minha reserva se eu posso pegar esse dinheiro, comprar o produto tal e fazer 3 vezes o valor, que era a matéria-prima para vender no negócio deles, né? E assim, realmente, se você comparar esses dois cenários, é claro que o negócio, ele tem uma possibilidade de te dar muito mais dinheiro. A sua empresa, né, vai dar muito mais dinheiro do que investir na bolsa de valores ou ter uma reserva de emergência. A questão é que aí a gente está fazendo a comparação errada. É como se a gente estivesse comparando maçã com biscoito de chocolate. Não tem como comparar, porque são coisas totalmente diferentes. A reserva de emergência, ela tem um objetivo de te dar segurança no momento de uma emergência. Furou o pneu do carro, vou lá, pego esse valor, depois eu vou lá e reponho, né? Sim, sim. E diferente do investimento na empresa. Então, no caso deles, o que a gente fez? A gente foi para a reserva de emergência, mas a gente também montou uma reserva de oportunidade. Quando ele via uma oportunidade de investimento na empresa dele, ele usava essa reserva de oportunidade. Legal. Mas é algo que todo empreendedor deve passar por esse dilema mesmo. Eu invisto na minha empresa ou eu fico com aquele dinheiro parado? Porque na cabeça dele o dinheiro está parado, né? E na verdade não é. É bem interessante essa colocação, porque para o empreendedor deveria ser tecnicamente mais fácil de entender, porque a empresa não precisa de um capital de giro, então a sua vida particular precisa ter o capital de giro que a gente chama de reserva de emergência, né? Então com deveria certeza ser um pouco mais fácil para o empreendedor, né, identificar isso. Eu tive um cliente também, a mesma coisa. Eu lembro que ele me perguntou assim, um investimento bom hoje está rendendo quanto aí? Eu falei, cara, hoje um investimento bom, sem muito risco, 1% ao mês aí hoje no Brasil você consegue, né, ter acesso aí, dependendo do investimento até mais, enfim. Mas 1% eu posso te dizer que é seguro. Ele falou, pô, 1%? Eu compro a mercadoria e boto 30% aqui e ganho 30%. Eu falei, cara, primeiro que a sua conta tá errada. Se você acha que você tá ganhando 30% porque você botou 30% de markup, você já tá totalmente errado. Porque você tem despesa de aluguel, de funcionário, disso, daquilo. Quanto que realmente sobra de lucro líquido para você depois de todas as operações financeiras? Então, ele nem sabe, né? Muitas vezes o empreendedor nem sabe. Mas vamos botar eu cheguei a fazer essa conta uma vez numa empresa e era 5%.
Poxa, realmente é interessante, só que aquela coisa, a mercadoria, dependendo se for alimentícia, tem prazo de validade, o dinheiro pode ficar parado ali um tempo, tem a questão da liquidez, e muita gente não entende isso, não é só a questão do o que paga mais, é a questão de para que serve isso. Então a reserva de Sim, emergência não é para você alavancar, não é para você multiplicar, lógico, quanto melhor a rentabilidade, melhor, né? sim. Mas não é para isso, né? Focado nisso, muita gente não entende isso, né? Exatamente. O objetivo não é esse, né? Uhum, E principalmente quem é empreendedor, e aí você deve atender na sua consultoria, né? Que você também falou que faz uhum, consultoria para pessoa jurídica. uhum. É, a maioria dos pequenos empreendedores, eles não tiram nem o Prolabore. É. Então, como que eles fazem com as finanças? Ah, eu gastei na minha casa, o custo de vida deu 8.000 esse mês. Ele vai ao longo do mês tirando dinheiro. Aí Uhum, no fim do mês que ele soma e viu, olha, tirei 8.000 da empresa. Só que ele diz que ele não pode tirar Prolabore, que a empresa dele não tem condição de pagar o Prolabore dele. uhum. Mas tem, porque ele não tirou 8.000 da empresa. Exato. Ele só definindo, né, um prolabore, ele vai ter um dia certo para tirar. E Uhum, aí, claro, né, organizando, fazendo um planejamento financeiro, que ele vai conseguir descobrir o dia certinho e se oito uhum. mil não vai desfalcar a empresa dele. Sim. Só que com isso, o que a maioria deles faz? Vai tirando conforme a despesa de casa. Uhum, Se a despesa de casa deu os 8, então ele tira 8. Mas e o investimento? uhum, Porque investimento não é despesa de casa. Então o empreendedor ele também não investe. uhum. Ele só usa o dinheiro para pagar a conta. Por isso que a maioria dos pequenos empresários tem essa sensação de trabalho, trabalho, trabalho e nunca sobra dinheiro. E nem vai sobrar, porque nesse método que você está usando, né, que Uhum, é gastei, tirei da empresa, uhum, não tem um recurso para investimento. sim. Caramba, perfeita colocação, porque 99, para não falar 100%, eu tive uma cliente que tinha um prolabore definido. Falando de empresas, né? Uhum, Todas as outras consultorias empresariais que eu fiz, o cliente ele nem sabia quanto que ele fazia de retirada, uhum, ou a mesma coisa. E teve um cliente que uma vez ainda falou comigo assim: minha empresa não me dá lucro, eu não tô vendo dinheiro. Mas aí entra o que você falou, às vezes a pessoa tira um prolabore de 8 mil, mesmo que seja assim, né? Que, que, uhum. que era no caso dele. Ah, eu vou pagando as contas de casa, nem sei quanto que eu tiro. Cara, Sim. mas às vezes a empresa do cara não tem capacidade de dar um prolabore de 10 mil. E ele tá com a despesa de 10 mil. Porque agora ele é empresário, ele tá vendo dinheiro circulando na mão dele, ele acaba gastando É, mais do que a empresa é capaz de pagar. Então não é que a empresa não tá dando dinheiro, ele que tá sugando mais do que a empresa tem sim. condições naquele momento de, É. de, de entregar para ele de valor, né? E no fundo é como se ele estivesse roubando o Aham, lucro da empresa, né? Só exato. que como a empresa é dele, ele não vê dessa forma. Uhum, Mas aí a empresa não se sustenta no longo prazo. E uhum, aí fica ruim para ele e para a empresa. exato. Juliana, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que como a gente está no Brasil, onde, sei lá, 90%, talvez 99% da população gosta de investir em imóveis. Acho que é o tipo de investimento mais comum no Brasil. Se você, É, se a gente for fazer uma pesquisa na rua brincando aí, qual investimento que você acha mais seguro, né? Talvez a maior parte das pessoas com certeza vai falar imóveis, é. né? Você gosta de investir em imóveis? Acho que você entendendo do mercado, Uhum, né, sabendo que aquela área ali onde você vai comprar o imóvel valoriza, ou hoje em dia, né, tem algumas opções de imóveis que são vendidos na planta. sim. Então você consegue, às vezes, comprar o imóvel realmente com preço de custo. Uhum, Claro que vai ter menos condições, assim, forma de pagamento, né? Talvez você não vai conseguir pegar um empréstimo. uhum, Você vai ter que ter o recurso para lhe dar, eles falam intermediárias, né? uhum, Eu tenho atendido muita gente assim, que compra apartamento na planta direto com a construtora. uhum. E aí tem uma taxa que vai sendo É a taxa de obras, é. reajustada através dos índices, né? Mas ele também Sim. paga uma intermediária a cada 3, 6 meses. Uhum, Então, ao final daquele período, até aquele, sei lá, um prédio, né? Até o prédio ficar pronto, a pessoa ela paga só essa intermediária e essa parcela. uhum, Quando entrega as chaves, né, quando o apartamento ele está pronto, aí sim, o que ficou ali de saldo da dívida, uhum, a pessoa ela pode ir lá na Caixa, sei lá, qualquer banco e pegar um financiamento imobiliário. uhum, Então, nesse caso, às vezes ela pega um financiamento para 100 mil, para 150 mil. É uhum. muito melhor do que pegar para o valor todo do apartamento, né? Sim, sim, interessante. Então, é uma possibilidade. Acho que tudo é fazer conta, ver se Uhum. a parcela cabe no seu bolso, né? Entender como é essa construtora, se é uma construtora de confiança, porque também hoje em dia Muito bom você falar isso. muita gente está fazendo isso e às vezes nem é engenheiro nem nada, né? E sai aí Uhum, por conta de ter conhecimento e tudo, né?
montando aquelas casinhas, casa geminada, né? Uhum, Fazendo prédios, enfim. Então, é realmente você conhecer onde você está colocando seu dinheiro. Que às vezes a gente fala de investimento e a gente se limita muito a pensar em bolsa de valores. uhum, Mas não é só bolsa de valores. Imóvel pode ser um investimento. uhum. Comprar carro para vender pode ser um investimento, né? Sei lá. Lavoura, energia solar, Negócios. hoje em dia tem tanta coisa, né? Energia solar, negócios Uhum, principalmente, né? Tudo isso é investimento. É que a bolsa de valores, a gente tem um pouco mais de previsibilidade e dá um pouco menos de trabalho. uhum, Claro, você tem que aprender, tem que estudar, tem que ter conhecimento? Sim, para não fazer besteira com o seu dinheiro. uhum, Mas você concorda que é muito mais fácil do que aprender do dia para a noite como que funciona o ramo da construção e uhum. saber se um prédio aqui no centro de Friburgo ele vai valorizar 10, 15, 20, 30%, né? Exato. Então, acho que assim, principalmente quem trabalha por conta própria, Uhum. empresário principalmente, né? A bolsa de valores acaba sendo um caminho um pouco mais conservador dele investir também. Acho que uma coisa não anula a outra. Você falou um negócio muito legal, que além de mim, eu nunca tinha ouvido ninguém falar, né, no nosso segmento financeiro, Uhum, que a Bolsa de Valores é mais conservadora nesse ponto. Por quê? Qual é a regra, né? Quando a gente vai fazer aquela análise de perfil do investidor, né, a famosa API, uhum, os bancos, a gente faz também corretoras. Todo mundo, quando vai investir ou abrir conta no banco, normalmente tem, né? Vai fazer o primeiro investimento, até em CDB, eles fazem essa API. E normalmente, quando você bota um perfil ali extremamente arrojado, ele te joga para a Bolsa de Valores, como se Bolsa de Valores fosse o negócio mais arriscado do mundo. E é, não é, porque o que o mais comum que eu já peguei de cliente na consultoria é falar assim: ah, não gosto de investir, não, que esse negócio é muito arriscado. Tá, mas peraí, você abriu uma loja de açaí. é, Você acha que você tem, com todo respeito, eu falo com o cliente, com todo sim, respeito que eu tenho a você, eu acredito que você tenha feito seu dever de casa, mas você acha que você tem mais competência do que o diretor da Coca-Cola? Você acha que você tem mais know-how do que o cara, do que o CEO da Elma Chips, do que o CEO do Bradesco e tal? Olha a bagagem que esses caras têm. Então, assim, o que é mais fácil de quebrar? Esse cara, né, a gestão desse cara quebrar o Bradesco, quebrar a Coca-Cola, ou você quebrar sua loja de açaí? Ou você quebrar sua pastelaria? sim, Então, assim, onde é realmente arriscado? Eu acho que empreender no Brasil é a coisa mais arriscada que existe. sim, Então, como que a pessoa fica com medo de investir na bolsa, onde você consegue entrar com R$ 10 e tem coragem de pegar 30, 40, 50 mil para abrir uma lojinha, para abrir um... Então, assim, é uma coisa que não faz muito sentido. Você falou alguma coisa que eu nunca tinha visto ninguém falar. com certeza. Se a gente pensar aqui, se eu vou investir numa ação do Itaú, é um banco que tem mais de 100 anos. Você acha que isso é Uhum. arriscado? Pois é. Você tem o histórico de 100 anos para analisar, né? Mas Uhum. eu acho que essa relação do risco, primeiro que muita gente não sabe o que está fazendo e aí perde Uhum. dinheiro, e isso acaba disseminando para o restante das pessoas. Então a pessoa só chega no ouvido dela que Uhum. bolsa é cassino, É. que é perigoso, que é arriscado, né? Uhum. E também a falta de conhecimento, porque tudo aquilo que a gente não conhece, a gente vai ter medo. Sim, sim. Então eu vejo que muita gente não investe porque tem medo. Uhum. Dependendo da faixa etária, então, né? Eu tenho pessoas assim, familiares que já vieram me perguntar sobre fundo imobiliário. Uhum. Eu já expliquei, assim, já mostrei a minha carteira, mas não adianta, porque a pessoa ela não tem segurança para investir naquilo. Uhum. Então ele prefere enterrar o dinheiro dele num apartamento que não consegue alugar num preço justo, É. ao invés de investir numa carteira de fundos imobiliários. Por quê? Porque é aquilo que ele conhece. Uhum. Então, nesse caso, é até melhor. Deixa lá então o seu dinheiro, porque se vier investir em fundo imobiliário e não ganhar dinheiro, depois vai falar que fui eu. A culpa é sua ainda, né? Isso, exatamente. Teve um cliente que eu tava fazendo a consultoria, era um casal, né? Mas ele trabalhava com construção. E ele veio me perguntar, qual é o melhor investimento que tem? Eu falei, cara, depende, Hum, pra mim ou pra você? é. Porque pra você é um, pra mim é outro. Se você tá perguntando pra você, que eu acredito que seja, né? Pra mim é construção, cara. Cara, pega dinheiro, você consegue, junta com 2, 3 amigos, 4 amigos aí, começa a construir casa pra vender. Uhum, Porque você consegue construir hoje sem precisar colocar dinheiro. Você vai na caixa, vai financiando, a é. caixa libera a primeira etapa, você vai e construiu. O engenheiro foi lá, tá legal, beleza. Segunda etapa, tá aqui o dinheiro. E você vai fazendo aquilo ali, cara. Então, de repente, você não vai ter, sei lá, de repente você vai fazer uma construção de 300 mil, você não vai ter aquela entrada pra dar. Pra pagar, porque normalmente é assim, você paga a primeira etapa, a caixa vai te ressarce, né? Uhum, Essa é a lógica. é. Falei, mas se você não tem dinheiro, chama 2, 3, 4 amigos. Mas assim, o melhor investimento, na minha opinião, é justamente o que você falou. O melhor investimento é aquele que você conhece. Né? Quanto mais conhecimento você tem, mais seguro você fica, né? Exatamente. Mas ainda falando de imóvel, eu queria dar minha opinião, porque a minha opinião ela é muito na contramão do que os influencers falam, né? Igual você vê um aí que, pô, eu não gosto dele nem pelo caramba, cara. Que ele não compre, alugue. E comprou uma mansão agora de 50 milhões.
Então, cara, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Eu acho que tem a estratégia, o que você falou, cara, assina embaixo. Conhecer a região, estudar sobre o mercado na sua cidade e tal. Mas eu ainda tenho mais um ponto. Aliás, o Primo Pobre, ele fala a favor, né, disso que eu vou falar agora também, que é comprar um imóvel físico por motivos diferentes, acredito eu. Mas eu penso o seguinte, vou dar o meu exemplo aqui que eu acho mais simples pro pessoal entender. Eu tava pagando R$ 900 de aluguel numa casa que eu morava. Casa muito legal. Né, terraço, tinha um espaço bom pra mim, né? Pra mim e pra minha esposa, é uma casa bem confortável. Aí agora a gente tá num apartamento que tava financiado. Eu comprei um apartamento financiado, botei o inquilino lá, o inquilino pagava a prestação e inteirava só uma diferença. O inquilino saiu, falei, sem problema, vamos pra lá. Um apartamento menor do que a casa que a gente morava, mas um apartamento confortável. E hoje eu pago os mesmos R$ 900 de prestação. Então, assim, eu tô pagando algo que é meu. Aí a pessoa fala, algo, mas se você ficar pagando em 30 anos, você vai pagar 3 imóveis. Realmente, 200 e poucos por cento de juros, pelos meus cálculos que eu fiz lá. Mas mesmo assim, ainda vale a pena. Por quê? Se eu fico de aluguel, esses R$ 900 ano que vem é 1.000. No outro ano é 1.100. Você já viu alguma influência desse grande fazer essa conta de botando o reajuste do aluguel como denominador? Normalmente não coloca. Porque normalmente eles falam assim, se você paga 1.000 de aluguel e você investe R$ 1.000 por mês, você vai ter X. Tá, mas você vai continuar pagando aluguel. Então, sei lá, acho que esses caras, não sei o que eles arrumam lá, que eles não conseguem, eles esquecem que a prestação, ou ela é fixa, que é o caso da Price, ou ela é regressiva, que é o caso da SAC. Então, a prestação de R$ 900 na tabela SAC, normalmente vai cair, sei lá, R$ 1 por mês, R$ 2 por mês, R$ 3 por mês, dependendo do valor da prestação. E o aluguel, se você tivesse um plano de aluguel, todo ano ele tem um reajuste, que pode ser atrelado ao IPCA, pode ser atrelado ao IGPM, né? Então, a gente está falando, de repente, de um aluguel de R$ 900, que daqui a 15 anos, de repente vai estar 5.000. Sabe? Então eu bato nessa tecla. Cara, compra imóvel sim. Mas como é que eu vou comprar? Por exemplo, eu comprei um popular. Então o que eu aconselho a galera a fazer? Estuda, lógico, faz tudo isso que a Juliana falou aqui. Estuda o mercado, estuda a região, um lugar que seja seguro, um lugar que seja bom de vender, que tenha liquidez e tal. Mas um lugar que você moraria feliz, que você moraria de boa. Junto uma entrada. E eu lembro que para comprar esse, eu e minha esposa, a gente não queria mexer no nosso investimento, a gente falou, a gente vai juntar dinheiro para fazer isso. A gente trabalhou 3 anos fazendo renda extra. E, pô, de final de semana, cara, direto, tampando direto, trabalhando de garçom, vendendo doce, fazendo. Ela faz ainda, né, ovos de Páscoa, tudo que a gente fazia de extra ia para isso. A gente conseguiu juntar esse dinheiro, deu de entrada. Então, assim, R$ 28.000 que a gente deu de entrada. Então, eu não acho que é algo totalmente surreal para uma pessoa, sabe? Se é um casal, principalmente, né, que anda junto, que consegue fazer essa renda extra, juntar esse dinheiro, consegue comprar o primeiro imóvel. No meio do caminho, se decidiu vender para abrir uma empresa, para comprar um imóvel maior, ou para investir na bolsa, que seja. Né? Agora eu tô com esse apartamento aqui. Se eu investir ele em fundos imobiliários, ele vai me dar rentabilidade muito melhor. Com essa rentabilidade, eu pago o meu aluguel e ainda sobra. Beleza. Mas eu acho que é uma forma que as pessoas, pelo menos o brasileiro, vai ter mais disciplina. De repente o cara não vai ter disciplina de todo mês investir dinheiro na bolsa. Mas a prestação do imóvel ele vai pagar. Esse assunto é um pouco polêmico. Bastante. Eu penso um pouco diferente. Pode falar. Porque a gente até tem lá internamente uma planilha onde a gente faz exatamente essa comparação. O aluguel com reajuste e o financiamento. No fim das contas, morar de aluguel vale mais a pena do que comprar um imóvel financiado. Ju, mas é morar de aluguel o resto da vida? Não. É morar de aluguel até você ter dinheiro para comprar o imóvel. Teve o dinheiro para comprar o imóvel, você vai comprar. Você só não vai financiar. Para não pagar os juros, então, a questão toda para não pagar os juros. Uhum. Só que eu acho que esses influenciadores, eles têm que falar para a massa, né? Eles têm que falar para muita gente. E às vezes acaba realmente sendo mal interpretado porque falou alguma coisa que não devia, né? Mas isso é para uma minoria da população. É para aquela pessoa que vai conseguir morar de aluguel, mas não é morar de aluguel num lugar onde ela pague um valor equivalente à parcela. Por exemplo, se eu fosse financiar um imóvel, eu conseguiria pagar uma parcela de 1.500. Aí eu vou e alugo um imóvel de onde o aluguel é 1.500. Não é isso. Você vai morar de aluguel num valor abaixo daquele que você poderia pagar. Então, eu poderia pagar 1.500, mas eu vou morar num lugar que me cobre 700 que seja, e o restante vai ser investido. Investe a diferença, no caso. Isso. E aí eu vou fazer isso por 10 anos. E em 10 anos eu vou conseguir comprar um apartamento, uma casa, sei lá o que for a sua intenção, né? À vista.
Aí, ok. Mas quem vai ter essa disciplina para fazer isso por 10 anos, Uhum. né? Morando de aluguel e juntando quase que o mesmo valor de diferença, ou às vezes até um pouquinho mais, né? Sem aquela sensação também, que eu acho que é importante na vida da gente, de conquista. Uhum. Porque você dizer que comprou um carro, que comprou uma casa, que foi viajar, isso tudo são conquistas. Você tem Um aquele efeito psicológico, né? sentimento, é. Se você também só fica junta dinheiro, enquanto Uhum. mora de aluguel, né? E às vezes tem isso que você falou de, teve o reajuste do aluguel, Uhum. ou então, sei lá, o dono pediu o apartamento de volta, né? Uhum. São muitas variáveis. Agora, depende da tua realidade, né? Hoje Uhum. eu falo isso porque eu não tenho filhos. É diferente, eu posso morar de aluguel. Sim. Eu gosto de ter uma flexibilidade. Então, para mim, o aluguel é como se fosse um namoro antes do casamento. Eu acabei de me mudar para um apartamento que era, assim, o meu sonho, era Uhum. morar lá. E a gente chegou até a cogitar comprar. Mas aí eu voltei atrás. Eu falei assim: não, vamos fazer o seguinte: vamos morar lá de aluguel para ver como é que é morar lá. Porque Uhum. depois que comprar, meu amigo, eu vou tirar 800 mil do meu bolso, vou enterrar lá no imóvel. E se não Uhum. for bom morar lá? E se o síndico for o problema? E se o vizinho, entendeu? O aluguel, ele é um namoro, você vai ter como experimentar. É claro que nem todo mundo vai poder fazer isso, Sim. né? Hoje eu posso fazer isso, é claro que isso é um privilégio, eu tenho Uhum. noção disso. Mas é por isso que eu acho, eles falam, eles dão alguns conselhos, mas que às vezes só se encaixa para a minoria, Sim. né? E casa, carro, está muito relacionado também com sonho. Uhum. Se é o sonho da pessoa, não adianta você fazer conta, porque não tem a Uhum. ver, né? Sonho não tem preço. É igual aquelas contas que o pessoal faz. Ter um filho custa R$ 1 milhão. Gente, a última coisa que a gente vai pensar antes de ter um filho é quanto custa esse filho. Você vai pensar o quê? Que você está num relacionamento legal, que você quer Uhum. aumentar a família. Você vai pensar muito mais pro lado emocional. Uhum. Se vai ter gasto, aí é consequência. Senão a gente não pegava cachorro, não tinha filho, não Uhum. fazia nada, não casava, né? Porque tudo isso vai ter despesa, vai ter custo, né? Uhum. Eu fiquei curioso para ver essa tabela que você falou. Eu te mando depois. Poxa, achei legal. Não, eu queria brincar, porque quando no curso de finanças, nesse que está na Hotmart, eu faço uma planilha dessa, igual você. Mora de aluguel, um padrão abaixo, pega esse dinheiro, investe na diferença. Só que nas minhas contas lá que eu fiz, era coisa de 3 e 15 anos para você conseguir comprar aquele mesmo imóvel à vista, né? Uhum, Só que o número de variáveis é muito grande, porque tem a valorização exatamente. desse imóvel. Igual, por exemplo, vamos botar que hoje o imóvel custa 300 mil. Aí eu vou investir nesse dinheiro, em 10 anos eu vou ter os 300 mil, mas daqui a 10 anos ele não tá mais 300, ele tá 700. É. Então, assim, a quantidade de variáveis é muito grande. Na verdade, eu acho que tem algumas visões que são diferentes. Por exemplo, a dos influenciadores, que normalmente os caras falam assim: se você tem 500 mil reais, eu vou te mostrar se compensa investir ou morar de aluguel. Cara, se você tem 500 mil reais, quem que tem, né? Mas se É, você tem 500 mil reais sobrando para decidir se vai comprar ou não um imóvel, eu investiria e moraria de aluguel. Essa seria uma sim. realidade. No meu caso específico, cara, eu fiz muitas contas e, pra mim, eu achei que compensa muito fazer isso. Lógico que tem algumas estratégias também que a pessoa pode fazer. Ela pode quitar de trás pra frente. Ou Exatamente. você pode fazer um consórcio, porque o consórcio você paga às vezes 1% ao ano. Então, enquanto no financiamento imobiliário você vai pagar 9% ao ano, que inclusive até o meu contrato é 8,9% ao ano, num consórcio você paga 1% ao ano, às vezes 0,9%. Sim. Então, assim, você fala, poxa, mas mesmo assim você vai pagar 20% de juros num consórcio, né? Cara, mas 20% em 15, 20 anos não é nada, O né? consórcio é juros simples, né? São, Diferente do. exato. Então, assim, na verdade, tem muitas alternativas e eu acho que não tem uma resposta certa, justamente o que você falou. Depende de cada um, perfil, tem filho, não tem filho, é o seu sonho, não é o seu sonho, tem muita coisa envolvida aí. Pra... É, Mas eu sou muito contra isso que eles fazem, sabe? Essa fórmula mágica. Tipo assim, é, compensa mais isso. Mas lógico, se você tem 400 mil, você investe esse dinheiro, você pega 4 mil por mês, paga 2 de aluguel no mesmo imóvel que custaria os 400 mil, né? sim. Realmente. E também o fato deles estarem numa grande capital, né? Que a maioria deles está em São Paulo. Exato, Então tem muita exato. opção de apartamento legal, que realmente, se você for comprar, é milhões, mas para morar de aluguel é muito mais em conta. A Uhum, gente aqui numa realidade de interior tem menos oferta desse tipo de imóvel. sim. E quem está em cidades menores, né? Eu tenho uma colega até que é consultora também, que ela mora numa cidade de 11 mil habitantes. Ela falou: aqui não tem opção de aluguel.
Aqui Ah, todo mundo compra ou constrói no terreno da família. uhum, Então, por isso que a gente tem que entender qual é a nossa realidade antes de sair, ouvir uma coisa na internet, no YouTube, na uhum, televisão e sair replicando aquilo. Primeiro a gente tem que tentar entender se aquilo cabe na minha vida, né? uhum. Eu acho que essa questão de imóveis é a mesma questão dos investimentos, não tem uma resposta certa. É isso. É muita análise do É. perfil, né? Juliano, para dar tempo da gente falar o que a gente quer falar, antes da gente entrar nas perguntas, Uhum. eu queria falar um pouquinho das famosas bets aí, né, dessas Uhum. apostas. Você testemunhou. Eu acho muito difícil, né? Que normalmente a pessoa, quando te procura para organizar a vida financeira, ela já não faz esse tipo de coisa, né? É. Mas você já passou por isso, de algum cliente te procurar e ter essa dificuldade? Uns tempos atrás, botaram na caixinha do meu Instagram lá. Qual o percentual ideal para investir no Tigrinho sem risco? Né? É. Então, Pergunta antes de difícil. você responder, agora que eu lembrei aqui, cara, pra uma pessoa que gosta de brincar com a sorte, né, Uhum. sem querer julgar isso, cada um com o seu hobby, mas assim, sem ferir tanto na sua vida, aí entra a capitalização que todo mundo critica no banco. Ah, a capitalização é uma porcaria e tal. Cara, pro cara que nem eu, que tem entendimento de investimentos, como você, que sabe administrar bem as suas finanças, realmente é um produto que não faz sentido. Mesmo Uhum. assim, eu tenho uma capitalização de R$ 30, porque assim, se eu. O máximo que pode acontecer é o meu dinheiro vai desvalorizar por causa da inflação, porque ele não tem rentabilidade. Uhum. Né? Mas se eu ganhar o sorteio, que a chance é pequena, mas se eu ganhar o sorteio, é um negócio que muda a minha vida. É meio milhão, é 1 milhão. Então deixa lá. Então deixa ele lá. Mas assim, para um cliente desse que gosta de apostar, por que não faz uma capitalização, cara? Que pelo menos o dinheiro volta, você tá concorrendo um monte de prêmio ali, se você não ganhar, você pega o dinheiro de volta, sabe? Então, qual é a sua opinião sobre isso, se você já pegou, cara, esse tipo de coisa? Eu acho que eles conseguiram juntar assim duas coisas que são mágicas para a maioria dos homens, né? Uhum. Que é você ainda tá falando do tigrinho, né? Mas tem a questão da aposta esportiva, Tá que muito em você alta. pega os esportes, que é um assunto que os homens adoram comentar, né? E dar opinião, ou seja, ali você tá Uhum. dando a tua opinião, só que valendo dinheiro. E essa sensação de posso ganhar, né? Então, esse sentimento da ganância, de vou ganhar, isso Uhum. vai mudar minha vida, eles conseguiram juntar as duas coisas nessas apostas. Então, acaba que é muito fácil você se viciar nisso. Acho que é o que você falou. Se a pessoa olha para isso com um olhar de isso é um lazer e eu vou fazer isso aqui só de brincadeira. Por exemplo, esse ano a gente teve a oportunidade de ir para Las Vegas. Uhum. E lá é muito legal, porque tem os cassinos, né? E assim, o cassino ele é todo iluminado, música animada. Então, é um ambiente que eles criam de jogo, sabe? O adulto ele fica ali, é o parque de diversão do adulto. Uhum. Se você encara aquilo como uma brincadeira, tô aqui para brincar, ótimo, você vai separar aí 10% do teu salário, que seria o que você ia gastar no lazer, Uhum. você joga em aposta, você joga tigrinho, você joga no cassino, não tem problema. O problema é que as pessoas olham para isso como isso vai resolver minha vida. Como se fosse E salvação, não né? existe, gente, coisa mágica. Podia, né? Eu falei até ontem com uma amiga minha, podia existir uma pílula do emagrecimento, que a gente toma aquilo e fica magrinha. Mas não tem jeito, tem que fazer dieta, tem que ir pra academia. Infelizmente, e para enriquecer é a mesma coisa, né? Uhum. Tem um ou outro que vai dar sorte? Tem, mas olha, a chance é tão pequena, né? Por que que você seria essa pessoa? Uhum. Então, eu acho que é uma questão mais de ponto de vista. E a gente, no fundo, a gente se conhece. Então, se eu já sei que eu sou uma pessoa propensa a ter um vício, na minha família várias pessoas têm vício de jogo. Uhum. Eu sei que eu tenho propensão a ser viciado em jogo. Adoro jogar buraco, essas coisas assim, amo. Aham. Eu não vou jogar, porque assim, aquilo ali pra mim vai ser, eu vou amar aquilo ali. Imagina se eu coloco dinheiro naquilo, né? Então tem coisas que é melhor você nem experimentar, porque você já sabe que talvez você vai se prejudicar com aquilo. Uhum. Nossa, que legal. Até muito maduro você falar isso, né? A consultora financeira, especialista em finanças, falou: não, eu não vou jogar porque eu sei que eu tenho uma predisposição, talvez, né, na É. família. Poxa, muito legal, muito maduro. Até a sua fala. Bom, vamos lá. Vamos falar de 2025 aí. O que a gente pode falar? Vou deixar até você começar. Para ajudar a galera. Já começar 2025 com o pé direito, montar um planejamento legal. Uhum. Inclusive, já faz o seu merchan aí, como que você pode ajudar a galera também nesse sentido. Acredito que a chave de tudo é realmente planejamento financeiro, né? Uhum. Planejamento
quando a gente fala planejamento financeiro, parece uma coisa assim, muito difícil de ser feita, né? Uhum. Quando na verdade não é. É você pensar em todas as variáveis e montar realmente um plano de janeiro a dezembro. Sabe quando a gente vai na nutricionista, ela monta lá um plano alimentar? Uhum. Olha, você vai comer isso, você vai beber tanto de água, né? Ela considera todas as variáveis e te entrega o plano. Aí depois cabe a gente executar aquilo que ela planejou, né? É a Mas parte mais difícil. essa é a parte difícil. Mas o planejamento financeiro é a mesma coisa, né? A pessoa vai pegar, não precisa ser planilha, porque tem gente também que tem medo do Excel, não gosta de Uhum. mexer no Excel, né? Não precisa, pega uma folha de papel, coloca lá de janeiro a dezembro, ganhos, despesas, se tiver dívida, né? Considera tudo. Uhum. Agora, qual é um grande erro de quem vai fazer planejamento financeiro? Só considera isso: ganho, despesa, cartão de crédito e só. Não considera, por exemplo, gastos que são anuais. IPVA, Uhum. rematrícula do filho no colégio, IPTU, ganho também, né? Não considera que vai ganhar um 13º lá no final do ano, Uhum. férias. Esquece as variáveis, né? Só que às vezes essas variáveis vão impactar o resto do ano, porque se Uhum. você juntar aí IPVA, IPTU, rematrícula, tudo em janeiro, o que que acontece com a maioria das pessoas? Tem que usar o 13º para pagar essas despesas de janeiro. Uhum. Por quê? Não se planejou ao longo do ano. Mas se planeja e todo mês guarda um pouquinho para aquela meta, chega no fim do ano, você não precisa usar seu 13º para isso. Você pode usar para viajar, para passear, para investir, né? Uhum. Então, por quê? Porque você se antecipou àquilo que pode acontecer. Então, Uhum. planejamento basicamente é isso. A gente vai antecipar o que todo ano a gente já sabe que vai acontecer. Agora, Ju, pneu do carro furou, igual a gente deu o exemplo aqui antes, né? Isso não dá para prever, né? Uhum. Eu fiquei doente, isso não dá para prever. Aí por isso que é importante ter uma reserva de emergência, que aí você não vai desfalcar do seu planejamento para gastar com aquele custo que apareceu ali na hora, né? Uhum. Então, acredito que através do planejamento financeiro, a pessoa organizando direitinho o ano dela, ela vai minimizar e muito esse risco aí de se endividar no ano que vem. Perfeito. Perfeito. Não diria melhor. É. Muito bom. O que eu gostaria de falar também é a parte organizacional. Sua fala foi perfeita. Eu queria acrescentar no sentido de metas de crescimento. Porque o primeiro passo é o que você falou, a gente organizar a nossa vida financeira, mas pensar no próximo passo, sabe? A mudança da minha vida financeira foi justamente essa. Fazer o planejamento, eu vou gastar X. Eu usava envelopinho, Ju. Botava envelopinho do lazer, PVA, já tinha todas essas caixinhas, né? Que eram os envelopes que a gente usava. E tinha o envelopinho do lazer. Eu lembro que na época era R$ 50 por mês que a gente colocava. Então, por exemplo, quando a gente queria. Eu lembro que a gente sempre gostou de ir no Labamba, né? E na época a gente ia no Labamba e a gente gastava, sei lá, 60, R$ 80. Então eu falava, esse mês não dá pra ir, porque só tem 50. Então mês que vem a gente junta 2 meses e vai. Então essa Uhum. organização deu muita disciplina pra gente. Sabe? Que a gente só fazia aquilo que realmente a gente estava programado pra fazer. Só que aí, beleza, uma vez a vida financeira organizada, a gente começou a pensar, poxa, o que eu posso fazer pra melhorar o meu lazer? Pra, sei lá, trocar de carro, pra ter um pouco mais de conforto, morar num lugar melhor. Aí entra a questão dos cursos. É. Entra a questão de se profissionalizar. Então, que dica que eu daria para quem tá querendo ganhar mais? Né? Porque eu acho que o desafio das pessoas hoje para investir, primeiro é porque fala que não entende. É. Tá, mas uma vez a gente fornecendo as ferramentas, né, para a pessoa entender dos investimentos, como que ela vai ter dinheiro para investir? Então é aumentar a renda. Porque por mais que a gente enxugue as despesas, acredito que você vê muito isso nas consultorias também. Eu falo com a galera na consultoria, às vezes assim, principalmente a galera que tá endividada, viveu a vida minimalista. Mas, cara, não é pra viver isso pra sempre. É. Eu sou a favor da vida minimalista para você quitar as dívidas, para você de repente fazer uma reserva de emergência, ou se você tem um sonho muito específico. Eu quero fazer um intercâmbio daqui a 2 anos e eu não tenho nada de dinheiro. Então a renda é apertada, então a gente vai ter que fazer alguns sacrifícios. Mas a questão de fazer renda extra e capacitação para ganhar mais, eu acredito que são as duas formas hoje para a gente poder aumentar a nossa renda, né? Como é Sim. que você enxerga essa questão de enxugar a despesa Uhum. e aumentar a renda? Não, concordo plenamente, né? Porque realmente a pessoa viver uma vida se privando. Você concorda que isso não vai ser sustentável? A gente Uhum. falou aqui da dieta, né?
Ninguém Ótima consegue fazer analogia. uma dieta restritiva por um ano. Você consegue fazer por um tempo, 3 meses, com o objetivo de perder um peso, sei lá, para o seu casamento, né? Uhum, Tudo bem. Agora, para o resto da vida, ninguém vai conseguir fazer isso, né? E com as finanças, a mesma coisa. Se a gente tem artifícios, né, uhum, para investir no nosso conhecimento e valer mais no mercado, seja no lugar onde você trabalha ou empreendendo, né, uhum. fazendo renda extra, vendendo alguma coisa, é claro que isso vai fazer com que você chegue muito mais rápido no objetivo que você tem. Tem uma frase até que é um consultor americano que fez até uma série para Netflix, Como Um- Ficar Rico. Nossa, adoro essa série, o indiano. Eu Isso, esqueci é o nome dele. Hamid, eu acho o nome Isso, dele. isso. Não sei se é assim Ramia, também não que sei como é que pronuncia. pronuncia, não. E aí ele fala: você merece ou você quer? Porque às vezes a gente fica nessa, eu mereço, eu Uhum, vou sair hoje, eu vou pedir iFood, vou gastar com iFood, porque eu mereço, né? Trabalhei tanto, estou cansada. Mas você merece ou você quer? Porque quando a gente diz que a gente merece, é como se Deus ou uma força maior fosse me dar aquilo ali de mão beijada. Olha só, Juliano, você trabalhou tanto, você merece, toma aqui, né? E aí o dinheiro vai cair do céu de alguma forma. uhum, Agora, quando eu digo eu quero, eu trago a responsabilidade para mim. Então, eu quero comprar o iFood toda semana, eu quero gastar R$ 1.000 de iFood. Quando eu trago essa responsabilidade para mim, eu vou atrás de conseguir os R$ 1.000 para pagar o meu iFood, uhum, né? Então, acho que tudo começa na cabeça. Tem aquele termo que está meio batido, meio brega, né? Que é o mindset. uhum. Mas no final das contas é muito isso mesmo, né? Sim. A gente começa a mudar da nossa cabeça. Uhum, Você vê que o rico, ele pensa diferente do pobre. uhum, Começa pensando, não é nem questão de ter mais dinheiro, não. uhum. É a mentalidade rica, né? É diferente. Não, totalmente. Eu tinha muito preconceito com esse negócio de mentalidade, porque na minha cabeça eu jogava tudo dentro daquela cesta de autoajuda. Falava Isso. que você é gente fraca que precisa. Né? Na É. juventude eu era muito assim. Tanto que eu li aquele best-seller, Os Segredos da Mente Milionária, achei uma Uhum. porcaria. Falei, pô, que livro bobo, ficar da frente do espelho repetindo, eu tenho uma mente Uhum. milionária. Pô, quero saber como ganhar dinheiro, o que eu faço? Eu queria uma coisa mais prática, né? E depois, com o Sim. tempo, eu vi que eu tinha uma cabeça vitimista e eu tinha uma cabeça pobre. Porque eu falava, é um absurdo, porque eu terceirizava a culpa, sabe? Uhum. Da minha pobreza, né? Porque o governo, porque é o PT, e porque é o banco que cobra muitos juros, e não sei o que. Eu falei, cara, peraí, eu posso ser sócio do banco. Eu falei, mas peraí, no governo do PT muita gente ficou rica. No governo do Bolsonaro muita gente ficou rica também. Então por Sim. que tem pessoas que conseguem vencer independente da situação externa e eu ainda tô aqui? Então peraí, acho que o problema sou eu. Ou tá todo Sim. mundo errado, É. sabe? É. Então quando a gente muda essa chave da nossa cabeça, eu acho que tudo muda. Aí eu li de novo, né? O Segredos da Mente Milionária. Eu falei, rapaz, esse livro é bom. É. É outro É. livro que fala muito de mentalidade, né? Esse daqui que até o pessoal do Mastermind deixou aqui pra gente, né? Milena e Vicente, né? Mais esperto que o diabo também. Pai rico e pai pobre, que fala de mentalidade, além de ensinar muita coisa também. Então, você falou tudo, essa questão de mentalidade, acho que é o primeiro passo pra gente poder começar alguma coisa, né? Porque se a sua cabeça pensa como pobre, como é que você vai ficar rico? Ah, É. não faz sentido, né? E acaba que o cérebro da gente é muito inteligente, né? Então, se você a todo tempo tem uma crença de que quem tem dinheiro é ruim ou tem que fazer alguma coisa desonesta para ganhar dinheiro, você Uhum. concorda que se você acha isso ruim, você nunca vai se tornar aquilo? É. Porque você vai repelir aquilo, você não gosta daquilo, né? Então, o Uhum. primeiro passo é você conseguir separar as coisas. Então, todo mundo que tem dinheiro é ruim, todo rico é ruim, todo pobre é bonzinho. Aí você começa a confrontar isso com a realidade. Assim a gente consegue mudar, mas é claro que crença é algo que foram repetindo pra gente ao longo da nossa vida. Uhum. Por isso que essa história de repetir todos os dias, na frente do espelho, né? Eu também, quando eu li aquilo a primeira vez, eu fiquei assim, pelo amor de Deus, né? Eu Forçada, não né? vou perder o meu tempo fazendo isso. Mas você concorda que todo o restante foi da mesma forma? Foi de tanto repetirem pra gente que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore, né? Uhum. Aquelas frases todas, que a gente começou a acreditar nisso, mesmo não sendo verdade? Exatamente. Então, vale a pena testar o contrário. Repete coisa boa para você todo dia e vê se isso vai funcionar, né? Acho que tudo é Uhum. teste. Talvez para um não vai funcionar, mas para o outro vai. Então, vale a pena. Você não vai perder nada com isso, né? Você falou um ponto interessante agora, o que que a gente tem a perder, né? É, Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas nossas perguntas pra gente conseguir responder algumas antes do final. beleza. Ah, cenário internacional, você vê alguma oportunidade ou cenário que desperta o seu interesse? Algum se- Sempre. tem algum setor que está sobressaindo para você, assim, ou alguma ação especificamente?
Olha, não que esteja, tá sobressaindo, porque Uhum, hoje é o que está dando mais resultado na minha carteira, que é o setor tecnológico, né? uhum, Então, Apple, Microsoft, Amazon, né? Eu sim. comprei numa época muito boa, que foi na época da pandemia, então Uhum, a meta, se eu não me engano, já valorizou mais de 200% de lá para cá. uhum, Então, mas assim, é mercado internacional, a gente está falando de dólar, que está uhum, cada vez, né, se valorizando mais. E além disso, são empresas que movimentam muito dinheiro, né? E assim, estão muito uhum, em alta tecnologia, inteligência artificial, né? Então, acho difícil que uma empresa dessa não seja boa para a gente colocar nosso dinheiro, sabe? uhum. Então, mercado tecnológico no exterior é o que eu dou, assim, prioridade. Mas tem outras ações também, tem o ETF, tem Uhum. vários tipos de investimento lá fora. Acho que é bacana. Concordo com você, inclusive, na questão de valorização, né? Essas empresas de tecnologia tendem a ter um potencial de valorização muito maior do que ações mais tradicionais, né? É. Tipo bancária, que normalmente são ações mais conservadoras, tipo JP Morgan, né? E etc. Um Uhum. setor que eu olhei, que eu achei interessante, era o urânio, porque isso foi em 2021, se bem me lembro, quando eu comprei algumas ações de. Não, foi um ETF, né? De urânio que tem se pesquisado muito, né, como fonte alternativa de energia e tal. Tem até um documentário do Bill Gates na Netflix que fala muito sobre isso, né, dos investimentos milionários que ele fez nesse setor para transformar o urânio empobrecido, que é aquele que normalmente é descartado e ficam jogados em terrenos baldios nos Estados Unidos, em energia limpa. Né. Então, Uhum. muito legal. Então, investimos assim, uma parcela pequena, né, eu quis ter uma Sim. participação. E Ferrari, eu assisti um vídeo, uma análise da ação Ferrari, achei interessante. E Uhum. eu pensei também na questão do seguinte, Juliana, é um bem de luxo, né? Independente de ter crises ou não, a expectativa nunca se teve tantos milionários no mundo, né? E estima-se que nos próximos 10 anos isso vai aumentar em, agora esqueci o percentual, né? Em tantos por cento, inclusive no Brasil, né? As Uhum. projeções são positivas nesse sentido. Então eu falei, poxa, é interessante que independente da crise ou não, sempre tem alguém comprando Ferrari, sempre tem alguém comprando em lojas de luxo, né? Então É. eu me expus, mas assim, um percentual muito pequeno também. Você vê que esse ano, né, tá todo mundo divulgando o alarmismo, né, o Brasil Aham, vai acabar, aham, e ao mesmo tempo a Porsche bateu recorde no número de vendas de carro exato. aqui no Brasil. Uhum, Então tudo, né, claro, a gente não pode olhar só para essa parcela, mas você vê que o dinheiro tá girando, de alguma forma tem sim. gente com dinheiro, né? Uhum. E acho que vale a pena a gente falar pro pessoal também, quem já está começando a investir, quem já investe no Brasil e quer começar a se expor, eu vi uma frase, eu não lembro quem falou isso. Se você é conservador, cogite investir nos Estados Unidos. Agora, se Uhum. você é muito conservador, extremamente conservador, invista nos Estados Unidos. Porque tem gente que acha que é mais arriscado investir lá fora do que aqui. Né? Por É, incrível que pareça, né? Já ouvi é, isso de alguns investidores aqui do Brasil. Não, gente, é o contrário. É o mercado mais estável do mundo, né? Não é à toa que o dólar é. continua se valorizando. É a moeda de. Ih, João, me deu branco agora. Como é que fala? É o fundo de reserva dos países? É fundo de. Como é que fala? Que tem países que usam ouro, tem países que usam dólar, né? Uhum. Como reserva de moeda, reserva financeira. Eu esqueci o termo exato agora que se usa. Uhum. Então, todos os países, inclusive dentro e fora do Brasil, tem. O nosso Banco Central tem, né? Inclusive agora vai leiloar, né? Não sei quantos milhões de dólares para ver se dá uma controlada nessa questão da alta do dólar. Mas eu acho muito legal, principalmente para alguém como eu, que um dia ainda sonha em ter uma experiência internacional. Né? Você tem uma renda em dólar, é muito bom. Ah, mas Sim. Hugo, eu não quero sair do Brasil. Tá, mas você quer ganhar em dólar e gastar em real? Não é É interessante? lógico, é. Receber dividendos Sim, em dólar e ainda gastar em real. é, Então, fica a dica para a galera estudar um pouco mais esse mercado aí. sim. Vamos lá, Juliana. Que dicas pode dar para alguém que quer alavancar o seu patrimônio no decorrer dos anos? Quais estratégias que a pessoa pode fazer? Eu diria que principalmente ter um método de investimento. O que que é um Uhum, método de investimento? É o modo como você vai investir. Você vai dividir, bem, bem prático mesmo, né? Você vai pegar, vamos supor que, vamos pensar aqui numa pizza, né? aham, E a gente vai dividir essa pizza em 4 partes. Então, 25% eu vou colocar no exterior, 25% no Brasil, em fundos imobiliários, né, renda variável, uhum, 25% vai ser renda fixa e 25% vai ser, sei lá, reserva de oportunidade, caixa, né, para quando a gente tiver esses cenários igual agora, a gente colocar mais um pouquinho de dinheiro. uhum, Isso aqui nem fui eu que inventei, né? Isso aqui é seu amigo que você comentou. aham, Isso é um método de investimento. aham, Talvez não vai ser o ideal para quem está assistindo a gente aqui. Por isso que eu repito, o ideal é você entender dentro da sua realidade, dentro dos seus objetivos, né? uhum, Onde você vai investir o seu dinheiro. Mas quando você diversifica,
dica, que é colocar aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Sim. Você, quando passa por uma crise, o outro lado compensa. Então, eu falei aqui no início hoje da nossa conversa, né? Meus investimentos no Brasil estão indo por água abaixo, assim como de todo mundo, porque a bolsa de valores está no pé. Mas os lá de fora estão atingindo patamares históricos, né? Então, os investimentos de fora estão segurando os daqui. E vai Exato. acontecer o contrário daqui a pouco, porque a economia é cíclica, né? Sim, sim. Então, vai ter um momento que a gente vai ganhar mais aqui no Brasil do que lá fora. Se eu tenho um pouquinho investido em cada tipo de investimento, eu estou protegida. Né? Então, acho que esse é o grande segredo. É você diversificar, independente do que está rolando de notícia. Então, não se desespera com a notícia que você assistiu no Jornal Nacional. Pô, Se mantém realmente aquele teu objetivo, aquele teu método de investir. isso aí, investidor tem que ter sangue frio, né? Eu costumo falar isso. É. Muito bom sua colocação, concordo 100%. Uma dica que eu posso dar, mas assim, não é para todo mundo, né? Que é a questão de empreender. É justamente para dar alavancagem. Só que envolve um risco muito alto. Quanto melhor o seu planejamento, menor a chance de risco que você vai ter, né? E dedicação. Ver se você tem perfil para empreender, que não é para todo mundo, né? Mas independente de quem vai empreender ou não, investimento sempre. Sim. Né? Eu vou empreender, não quero investir, não quero empreender. Não, mas investe também. Sim. Porque aí entra a diferença de renda passiva, né, para renda ativa, né? Porque a renda passiva é aquela que você ganha sem fazer nada. Então isso vai, em algum momento da sua vida, isso vai se tornar necessário, né? Principalmente na sua aposentadoria. Ah, mas eu não me vejo sem trabalhar, quero trabalhar até morrer. Não, beleza, mas não é interessante quando a gente pode escolher o que a gente vai trabalhar? Né? Até comentei no último podcast que se eu pudesse escolher trabalhar, eu trabalhava só com podcast, ia, sei lá, dar aula de taekwondo. Poxa, não conheço ninguém milionário dando aula de taekwondo. Não, mas assim, que não seja um problema pra mim a questão da remuneração, que eu possa realmente fazer o que eu gosto. Sim. Então, por isso que eu acho tão importante investir também. Com certeza. Bom, vamos lá. O Cláudio quer saber como saber qual corretora escolher. Bom, essa pergunta eu recebo bastante também. Qual corretora escolher? Eu diria que eu iria por aquelas que não cobram taxa primeiro, né? Que tem algumas corretoras que vão cobrar taxa dependendo do investimento que você for fazer. Segundo lugar, o atendimento da corretora, assim, a usabilidade. Tem um aplicativo? Esse aplicativo é fácil de mexer, né? Eu acho que é bem parecido com escolher um banco para você abrir conta, né? Eu tenho preferência pelo Itaú. Já tive conta no Banco do Brasil, já tive conta no Bradesco, mas o Itaú, para mim, é o mais fácil de mexer. Dos bancões. De banco digital, é o Nubank. Mas como que eu tomei essa decisão? Porque eu tive conta em todos. E aí eu fui experimentando e pude escolher, né? Claro que tem empregos que você tem que abrir conta em determinado banco. Mas hoje em dia você pode fazer a portabilidade, se você quiser. Então nem isso mais é desculpa, né? E a corretora, acredito que é a mesma coisa. É atendimento, você entender se você tiver alguma dúvida, né? Se eles vão estar lá para te responder e tirar suas dúvidas. Usabilidade, se é fácil, é difícil de mexer, né? Se é seguro ou não. E principalmente as taxas. Sim. Eu já tive corretora que me deu muita dor de cabeça, né? E teve outros. Hoje, eu comecei a investir na Easy Invest, que nem existe mais, né? Que a Nubank também. comprou. Só que, por causa da Natália Arcuri, eu também. Só que hoje, se eu fosse começar a investir, eu tô dizendo hoje, tá? Amanhã pode ser uma opinião diferente, né? Que não tem patrocínio, a gente fala o que a gente quer. Hoje eu acho o Banco Inter bem interessante, porque ali você consegue investir em tudo ali dentro, agora fora do Brasil também. Não tem taxa para investir em ações. Hoje eu acho uma opção bem interessante para vocês cogitarem, tá? Isso a gente tá falando aqui em dezembro de 2024, né? Não sei como é que vai ser no futuro. E lá fora eu utilizo a Avenue. Tem alguma corretora lá fora que você acha que tá interessante hoje? Então, eu tenho até um casal que eu tô atendendo que eles tinham conta na Avenue e também no Inter. O Inter, você não paga nenhuma taxa, assim como a Avenue, que a Avenue hoje em dia, mais de 3 ordens, você tá pagando uma taxa pela ordem, né? E tem um problema também. Na Avenue, se você deixa um saldo na tua conta e não investe por mais de 3 meses, se eu não me engano, eles te cobram uma taxa de inatividade de conta. E no Banco Inter, não. Você não tem essa obrigatoriedade de estar sempre investindo. Entendi. Então, no caso deles, como eles já tinham conta no Banco Inter, né? A gente concentrou tudo no Banco Inter. Vendeu tudo lá da Avenue e trouxe para o Banco Inter. Legal. E no Banco Inter você consegue ter
tem uma parte ali que você consegue fazer tudo em dólar também, não tem? Exatamente, eles fazem os investimentos todos de exterior agora pelo Banco Inter. Também facilitado, né? É. Bacana. Ó, não vou dar para responder todas, Uhum. mas deixa eu ver aqui se eu vejo alguma mais, de repente, mais interessante. Deixa eu ver. Qual o melhor investimento para uma pessoa na faixa de 40 anos? Consigo investir 600 por mês? Pergunta do Júlio. Essa É, é porque, cara, é uma pergunta muito comum, mas as pessoas têm que entender a questão que a gente falou tanto aqui hoje, né? Do perfil, né? sim. Conhecimento e perfil. O que É. você tem perfil para investir, né? Entender o que te deixa mais confortável para investir, né? Uhum, Entender quais são seus objetivos do momento, né? Porque na faixa dos 40, eu tenho 35, tô quase lá, né? uhum, Quais são meus objetivos hoje? Porque eu posso investir no que eu quiser. Posso investir em cripto, posso investir em renda variável, renda uhum. fixa. Mas o que que eu quero para os próximos 5 anos? Então, ele está na faixa dos 40. O que que ele quer para os 50? É renda passiva? Então, investimentos que paguem dividendos, Uhum. né? Focado nisso. Não, o que eu quero é, sei lá, fazer uma viagem em 2 anos. Aí vai ser talvez deixar num CDB, né? Que ele consiga tirar em 2 anos. Então, tudo vai depender do objetivo desse investimento e não Sim. tanto de quanto ele tem para investir por mês. Uhum. Uma coisa é fato, quanto antes ele começar, melhor. Não, com certeza. É até difícil a gente responder uma pergunta dessa assim, porque na consultoria a gente pega e desmembra muito melhor isso, né? Exatamente. Porque eu, por exemplo, eu entraria no mérito, poxa, já eu não sei se a pessoa tem dívida, se não tem, se já tem uma reserva de emergência, se não tem. É, O que que a gente pode fazer para aumentar os aportes, né? Se a gente precisa reorganizar mais alguma coisa dentro da vida financeira. Então é uma pergunta que às vezes acaba sendo um pouco genérica até, né? Como me perguntam muito, acho que é a pergunta que eu mais recebo, acredito que você também. Qual é o melhor investimento que tem hoje? essa daí é campeã. Campeã, né? Até meio chata já. E eu brinco com o pessoal, falo, cara, você nunca vai conseguir, você nunca vai ter bagagem para investir no investimento que eu invisto, que é o melhor para mim que existe. Uhum. Você não tem capacidade que eu tenho para investir. O cara fala, o que que é? Fala, minha esposa. O melhor investimento para mim é ela. Então ela É, tá fora para você, meu amigo. Isso aí é investimento exclusivo meu. é, Você tem que achar outro investimento bom, porque o melhor já é meu. sim. Né? Então eu ainda faço essa brincadeira com o pessoal, né? Porque não tem como a gente responder essa pergunta, né? Juliana, estamos chegando ao final da entrevista, é uma pena, né? Eu quero deixar para o pessoal não lição, esse incentivo, né, para vocês começarem a cuidar melhor das suas finanças, começar a investir, né? O Robert Kiyosaki fala, para mim, uma das melhores frases, não a melhor frase dele, o dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas ele afeta tudo que é importante É, na nossa vida, né? Então, tem gente que fala que não se importa com dinheiro, mas, poxa, você tem filho, você tem esposa, você não quer dar o melhor pro seu filho, não quer dar o melhor para sua esposa, né? Por mais que às vezes, mas dinheiro não é tudo. Não, realmente, por exemplo, eu gosto de pensar que sou um esposo carinhoso, né, atencioso com ela. Mas, cara, eu tenho vontade de dar o mundo pra ela, né? Então, poxa, de levar nos melhores restaurantes, né? De poder andar com ela no melhor carro possível, né? Então, às vezes não por nós, mas por quem a gente ama, sim. né? Então, cuide do seu dinheiro, cuide das suas finanças. Tenho certeza que seu esposo, sua esposa, seus filhos, né? As pessoas que são especiais pra você vão te agradecer muito. Na verdade, você do futuro vai agradecer muito, tá? Vou deixar a Juliana dar as considerações finais dela aqui, passar os contatos mais uma vez. Uhum. Concordo totalmente com você, né? Acho que o segredo é esse, é você descobrir o que te motiva. Porque se a gente pensar que guardar dinheiro, é muito empolgante guardar dinheiro, não, nenhum sacrifício na vida vai ser empolgante da gente fazer. Exato. Então tem que ter um motivador, e às vezes esse motivador é isso, é dar uma condição melhor para sua família, é fazer uma viagem, é comprar um carro, é comprar uma casa, né? Uhum. E isso é muito pessoal, né? Então você se conhecer também é importante, porque aí você vai conseguir destinar o seu dinheiro para aquilo que realmente você valoriza, que é prioridade para você, para tua família, né? Sim, E quando a gente cuida bem do nosso dinheiro, a gente garante um futuro financeiro para a gente e para as pessoas que a gente ama também, né? Então, perfeito. vou deixar mais uma vez aqui o meu contato, é @ajuliananoronha lá no Instagram. Vou Uhum. agradecer de novo, né, Hugo, por estar aqui, essa oportunidade muito boa, assim, Uhum. sempre essa conversa. Passa rápido o tempo, né? Passa, Porque a gente passa. fala, a gente quer falar, dar a nossa opinião de vários assuntos, enfim, e não é com todo mundo que a gente consegue conversar sobre isso. Verdade. Então, espero que vocês né, tenham aproveitado bastante esse episódio aqui, tenham Uhum. aprendido bastante coisa e entrem em contato com a gente para a gente fazer uma consultoria, porque é só assim que a gente vai conseguir trabalhar
personalizado, né, a vida de cada um. É Sim, entendendo a sim. realidade de vocês e montando um planejamento estratégico aí para cada um. Perfeito. E não fiquem com medo da gente, porque tem gente que não vai no É, nutricionista porque acha que o nutricionista vai cortar tudo, né? é, E acha que a gente vai fazer a mesma coisa, né? sim. Não, você não vai poder mais tomar cerveja, você não vai poder mais sair com seus amigos, não vai poder mais pedir iFood. Não, não é bem assim, gente, né? Tudo é controlado e tudo a gente faz combinando, né? O É. que a gente pode fazer? O que a gente pode mexer para tornar a sua vida mais saudável, sua vida melhor? O que você está disposto a abrir mão? Até onde você está disposto a ir? Né? Então, tudo isso a gente faz na consultoria financeira. Muito obrigado para você que ficou agora até o final com a gente. Nesse ano de 2025, eu desejo para você um ano próspero, né, de muita saúde, muita paz, muita alegria. Que Deus abençoe e guarde vocês sempre. Lembre-se, o sucesso é uma questão de decisão. Deus abençoe vocês, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.